Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Rick Videoaulas. Seguimos a nossa série de vídeos com conteúdo do terceiro ano do ensino médio, de História Geral, de História do Brasil, mas agora dando um enfoque às provas finais do meu colégio. Eu promovi votações lá ao longo da última semana no nosso Instagram, aliás, siga por favor, @Rick Videoaulas, e vocês que quiseram, né, daria pra postar 3 vídeos. Se vocês quiseram 2 de História do Brasil e 1 de História Geral, a gente vai começar agora com um vídeo de História Geral, que é sobre a Primeira Guerra Mundial, um dos eventos mais conhecidos da história da humanidade e que a gente vai ver com mais detalhes hoje. Eu vou tentar focar no que é mais importante, mas vai dar um vídeo bem longo, até avisei isso aí lá nos stories, né? Normalmente vídeos dessa proporção a gente divide em 2, mas não tem problema, a gente faz isso aqui. Os outros 2 vídeos que foram votados aqui devem sair até sábado ou domingo, porque a prova é na terça-feira, né? Um vídeo sobre os confrontos sociais do auge da oligarquia no Brasil, né? Da República Oligárquica, então revolta da vacina e antes disso ainda a Guerra dos Canudos. E o outro vídeo de História do Brasil que foi votado foi da Revolução Constitucionalista de 1932. Eu também pretendo fazer slide de tudo. Vídeo não dá de tudo, slide quem sabe vai dar. Se não der eu aviso vocês lá no Instagram, mas a ideia é que dê certo. Estou trabalhando para isso, então hoje é dia de Primeira Guerra Mundial. Já peço pra você, por favor, se inscreva aqui no canal, botando no vermelho inscrever-se, clicou, ficou branco, inscrito, quer dizer que você está inscrito, então vamos logo pro vídeo, porque hoje é dia da Primeira Guerra Mundial. Bom, então vamos lá, vamos fazer um pré-Primeira Guerra, né? Porque a votação deu Primeira Guerra Mundial, mas a gente aprendeu na escola antes da Primeira Guerra, nós vimos o imperialismo europeu. Aliás, é importante avisar vocês, já tem vídeos e já tem uma playlist aqui, que tá passando aqui em cima no card do conteúdo da nossa prova final. Então tem vídeo sobre o imperialismo dos Estados Unidos no século XIX e tem um vídeo também sobre a Proclamação da República, que é um vídeo sobre a crise do Império, mas focando na Proclamação da República é o que importa, porque é o que vai cair na nossa prova. E tem mais um vídeo que é sobre o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, encilhamento, Rui Barbosa, isso aí que também cai na nossa prova. E hoje a gente fala então da Primeira Guerra Mundial, como é que foi o pré-Primeira Guerra. Em 1884 e 1885 ocorreu a Conferência de Berlim, convocada pelo então primeiro-ministro da Alemanha, que a gente viu no vídeo da unificação alemã que está passando aqui em cima no card. E a Conferência de Berlim foi convocada então pelo Otto von Bismarck, que era o primeiro-ministro da Alemanha, e essa conferência reuniu os interesses de potências imperialistas para quê? Para a partilha colonial da África. Para reivindicar um território, naquela época era necessário ocupá-lo. Então houve uma corrida entre Itália, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Portugal, Bélgica, França e, naturalmente, quem se favorecia nesse processo era quem? Os industrializados. Porque a razão principal, a razão primordial, apesar de todos aqueles argumentos científicos e ideológicos promovidos pelas potências europeias, a razão principal para o imperialismo era a industrialização. Então, matéria-prima e mercado consumidor para as indústrias. E nesse contexto, quem se dava melhor era quem já estava industrializado. Então, a Inglaterra e a França, a Itália e a Alemanha, que a gente estudou as unificações, partiram atrás. Estavam atrasadas, a gente vai ver isso aí depois. Mas quanto à Conferência de Berlim, foi uma divisão sem respeito algum a grupos étnicos, a história, as relações dentro do continente africano. Foi de acordo com o que eles queriam, sem consultar povo, sem consultar história, sem fazer absolutamente nada. Tem um mapa aí mais ou menos de como foi dividido, isso não vem ao caso, mas é legal para a gente saber também. Então houve exploração humana, houve exploração econômica da Ásia e da África, também na Oceania, mas menos, principalmente Ásia e África. Expropriação de terras nativas, exploração e pobreza cada vez maiores. Apesar de todos os argumentos de progresso, ciência, conhecimento, isso era balela, era só para explorar o povo e as terras africanas. Isso a gente vai ver no vídeo do imperialismo, que vai sair provavelmente depois da prova, porque não foi votado, né? Continuando no pré-Primeira Guerra, enquanto tinha essas disputas imperialistas, de 1870, após o fim das unificações italiana e alemã, da Comuna de Paris, também em 1871, a Europa viveu a Belle Époque, que também teve influências aqui no Brasil em questão de vestimentas, estilos, de tudo, porque foi um período de paz na Europa.
Foi um período de paz na Europa, apesar de todas essas disputas fora da Europa, foi um período de paz na Europa, um período sem guerras, que durou aí 44 anos, mas que, apesar de ser um período sem guerras na Europa, rendeu avanços tecnológicos, rendeu acúmulo de capital, estabilidade e paz interna apenas. E por que interna? Porque a gente viu as disputas por impérios, né, e teve um monte de guerra também. Aí, ó, apesar disso, havia disputas externas, então, movimentos anti-imperialistas, especialmente na Ásia. E aí tem guerra do ópio, tem guerra dos boxers, tem um monte de guerra lá, principalmente perto da China, né, principalmente na Ásia, que eram movimentos anti-imperialismo, mas dentro da Europa estava uma coisa maravilhosa, era uma paz armada, porque havia uma certa corrida armamentista naquela época também. Corrida armamentista não é só na Guerra Fria. Houve então uma política de alianças por parte de Otto von Bismarck, e depois não só dele, né, porque ele sai do poder e a Alemanha continua em cima, né, então a princípio a Alemanha se une ao Império Russo, à Itália e ao Império Austro-Húngaro, e daí a gente vê essa charge aí que a gente até viu na aula, né, a partilha da China que foi feita, e o chinês lá, ai meu Deus, não, e daí tem o japonês lá direito, a República ali representando a França, o Bismarck, que é quem tá com a faca, a Rainha Elizabeth I, que era da Inglaterra, e o czar russo também. Então, o isolamento da França por conta de questões revanchistas que apareciam naquele momento, né, e a paz armada, a iminência de uma guerra pela aliança e armamentos. A guerra era iminente, estava tudo em paz, tudo tranquilo, que bela época na Europa, mas lá no fundo eles sabiam que iam ter que se matar em algum momento. Pois bem, motivações para esta guerra. Primeiramente, as disputas imperialistas, que a gente já falou entre as potências europeias, Alemanha e Itália saindo atrasadas, também já dissemos para a industrialização, principalmente em relação à Inglaterra e França já industrializadas, um revanchismo francês num pós-guerra franco-prussiana, porque a guerra franco-prussiana rendeu a perda do território da Alsácia-Lorena, que não era um território qualquer, era um território rico em minérios importantíssimos para a industrialização, carvão principalmente, e que foram muito importantes para a Alemanha fazer a sua industrialização também à época, a Alemanha que passou a ter esse território da Alsácia-Lorena. Então, o revanchismo francês, que a gente até viu no vídeo da unificação alemã, o início desse revanchismo crescendo, né, que continuou com a Comuna de Paris e persistiu, então a França, humilhada pela Alemanha, estava querendo revanche, isso aí vai render problema até o final da guerra, da Primeira Guerra, né? E disputas étnicas na Europa, especialmente a questão dos eslavos com a Sérvia, que a gente vai ver mais pra frente, e daí o Bismarck é o momento da Alemanha buscar seu lugar ao sol, ou seja, é o momento da Alemanha conseguir suas neocolônias, conseguir praticar o imperialismo, conseguir se industrializar e disputar com as outras grandes potências, e o nacionalismo alemão era crucial para isso. Então a Alemanha fez então alianças com a Áustria-Hungria, né, o Império Austro-Húngaro, a gente já tinha falado da Itália e da Rússia. Beleza, fez com a Itália e com a Rússia, mas em algum momento a Itália vai sair disso aí e ela vai ficar neutra, depois ela vai passar para outro lado. A Rússia vai mudar de lado também e a Inglaterra se alia à França contra possíveis ataques alemães e aos poucos vão se formando os grupinhos, né? E por que a gente diz que a guerra era iminente? Além de todas essas motivações, por que a guerra era iminente? Porque o Guilherme II, que era o rei da Alemanha, que veio depois do Guilherme I, que participou da unificação, ele gostava de provocar, viu? Gostava de provocar. Bom, a gente já sabia que a Inglaterra e a França estavam unidas contra invasões ou disputas imperialistas contra a Alemanha. Então, a Inglaterra manteria sua influência no Egito, a França manteria sua influência no Marrocos, só que é tudo para a gente entender o contexto, não vai cair isso exatamente na nossa prova. Mas o Guilherme II, ele provocava. Então, a gente viu, Marrocos era um território da França e a Inglaterra estava em acordo com isso. Em 1905, o Guilherme II foi lá, vou fazer uma visita para o sultão do Marrocos, o cara que era rival da galera que tomava conta do Marrocos, que era a França. Isso aí foi desconfortável para a Inglaterra e para a França. A Alemanha avança, toma territórios, ameaça tomar territórios por conta dessa disputa imperialista e dessa vontade de pegar territórios e de crescer e de buscar seu lugar ao sol, como disse Otto von Bismarck. E daí o Churchill, que nessa época nem era esse cara que tá aparecendo, na época o Churchill não era primeiro-ministro da Inglaterra, mas ele disse: a Alemanha está fazendo soar as campainhas do alarme, ou seja, a Alemanha está provocando, está botando lenha na fogueira, ela quer que o circo pegue fogo. Então, com esse avanço alemão, a Inglaterra e a Rússia se aproximam, a Rússia aos poucos vai retirar seu apoio, né, da Alemanha e vai passar para outro lado, vão se formando os lados aí, né? Depois a gente vai apresentar tudo mais bonitinho. A Inglaterra pega o Afeganistão, a Rússia pega o Turquistão, eles vão ficando amiguinhos, o Irã é dividido entre os dois, e os alemães avançam no Marrocos e provocando, eles conseguem receber parte do Congo francês por conta dessa provocação.
E bom, já estava tendo rixa entre Rússia, Inglaterra, França, Alemanha e qual foi o estopim para a guerra? Como que a guerra de fato se iniciou? Sérvia é um dos países que eu mais gosto na Europa por motivos completamente aleatórios. Na Copa de 2010 eu tinha o álbum deles de figurinha da Copa, eu adorava ver a bandeira da Sérvia, sempre achei legal. E agora eu tô descobrindo que a Sérvia tem uma coisa muito importante, uma participação importantíssima para o início da Primeira Guerra Mundial. A Sérvia é um país de eslavos, então a etnia eslava, que também é russa, que também é de outras regiões do leste europeu. A Sérvia já era independente dos otomanos há mais de 100 anos e o objetivo dos nacionalistas sérvios e da Sérvia em si era um panslavismo, uma grande Sérvia, a união de todos os povos eslavos. Ocorre que ao lado da Sérvia temos a Bósnia, que hoje em dia é Bósnia e Herzegovina, na época acho que era só Bósnia. A Bósnia foi tomada pela Áustria-Hungria, então a Sérvia queria toda essa linda expansão dos eslavos lá, mas a Áustria-Hungria também queria expandir seus territórios. Então a Sérvia queria o panslavismo, a Áustria-Hungria não deixaria, ela queria expandir seus domínios também, e o fez na Bósnia, que fazia fronteira com a Sérvia, e portanto, fronteira altamente conflituosa entre a Sérvia e a Bósnia, que era de domínio dos austro-húngaros. E a Rússia, que a gente já viu, a Rússia fica do lado da Sérvia também nisso, por quê? Porque era majoritariamente eslava em termos de etnia. E o estopim para a guerra ocorre na Sérvia. Francisco Ferdinando, coitadinho, era o herdeiro do trono da Áustria-Hungria. A Áustria-Hungria que estava disputando com a Sérvia, queria tomar o território da Sérvia também. A Áustria-Hungria queria que a Sérvia fosse parte dos seus domínios. A Sérvia não queria deixar, pelo contrário, queria expandir suas fronteiras. Ele foi lá, você vai ver as fotos lá, que aqui não vai dar pra mostrar tudo, mas você vai ver as fotos lá, parece que é o negócio do Kennedy. Ele foi lá com a esposa dele visitar o prefeito de Sarajevo, que é a capital da Bósnia, né? Foram bater um papo lá, que a Bósnia era parte da Áustria-Hungria, então ele tava lá tranquilo. Ele sai com a esposa dele, são saudados nas ruas e são assassinados, ambos por Gavrilo Princip. Quem que é esse cara? Um moleque aleatório de 19 anos que era integrante do grupo nacionalista sérvio Mão Negra. Ele e mais outros dois caras estavam lá. Ele disse depois que ele nem sabia quem que estava atirando, ele atirou por atirar, mas ele era nacionalista sérvio, ou seja, ele era contra esse avanço dos austro-húngaros, ele era a favor do panslavismo, a favor da grande Sérvia, era um nacionalista sérvio. E por isso que se a gente for discutir questão de construção da memória, na Sérvia, por exemplo, tem uma estátua, deve ser em Belgrado, né? Eu não conheço outra cidade sérvia além de Belgrado, então deve ser Belgrado, do Gavrilo Princip. Ele morreu acho que um pouco depois, ele não foi assassinado, tá? Mas ele morreu doente depois na prisão. O Gavrilo Princip, que era um cara praticamente da minha idade, só que ele era um super nacionalista sérvio, então tem uma estátua dele lá na Sérvia, mas na Áustria, na Alemanha, os países que eram contra a Sérvia, nesse contexto, no contexto posterior, quase imediato da Primeira Guerra, a visão é extremamente negativa, é de um terrorista, é de um assassino. Ele é realmente um terrorista, ele é realmente um assassino, mas ele também é um cara nacionalista que impediu que o seu território fosse tomado pela Áustria-Hungria, entre outras coisas. Então, tem aí os dois lados, né? Eu não vou escolher nada aqui. E formam-se, então, as duas tríplices, né? Ao lado da Sérvia, temos a Rússia. Temos a Inglaterra e a França, que já eram amiguinhas. A Rússia, lembre-se, era amiga da Alemanha. Amiga, né? Ninguém aqui é amigo, tá? Mas é mais legal da gente entender assim. Ela muda de lado e passa a formar a Tríplice Entente. Quem que era a Tríplice Entente? Rússia, Inglaterra e França. Inglaterra, Reino Unido, né? Entenda-se. E contra a Sérvia estava a Áustria-Hungria, obviamente, a Alemanha, que já estava aliada à Áustria-Hungria, que se por um lado a Sérvia queria o panslavismo, a Áustria e a Alemanha queriam um pangermanismo, né? E a Itália fazia parte da Tríplice Aliança, ela sai depois, os turcos otomanos, o Império Turco Otomano, entra no lugar. Daí a gente tem então formados os grupos, até então, né, a Rússia do czar Nicolau Romanov II, que depois vai ser assassinado pelos socialistas quando eles tomam o poder, né? Temos a Inglaterra de George V, o George V, que eu não coloquei primeiro-ministro, que tem uns 200 primeiros-ministros da Inglaterra nesse período, mas fácil botar o rei, que foi o mesmo. Aí a França tinha... Eu peguei até uma colinha aqui, porque o nome dos caras é muito difícil. Isso aqui não cai na prova, tá? Mas é legal pra gente falar. Raymond Poincaré, que era o presidente francês. Os turcos otomanos, que eram liderados pelo Francisco José I, que era pai do Francisco Ferdinando, e depois, já no final da guerra, substituído pelo Carlos I. A Alemanha eu deixei só o Guilherme II, que foi o único que se manteve, tá? Teve troca de primeiro-ministro também. E os turcos otomanos com o Mohammed Rashad e com o Mehmed VI. Isso aí não importa, mas é legal pra gente saber.
E a Primeira Guerra Mundial foi então formada com a Tríplice Entente: russos, ingleses, franceses mais aliados, como por exemplo Japão, Sérvia, Itália e Bélgica. Então a Itália mudando de lado, né? E a Tríplice Aliança com, agora sim, de vez, Alemanha, Áustria-Hungria e turcos otomanos. Com outros aliados, a Itália sai da Tríplice Aliança e vai para a Tríplice Entente em busca de territórios. Tudo interesse, tá, gente? Nem é amiguinho de ninguém. Eu tô falando amiguinho só por falar. E em 1917 aqui a gente já tá na guerra, tá? A gente não vai falar de batalhas, trégua de Natal também não vamos falar, é legal de falar num momento aleatório, alguma coisa assim. A Rússia sai da guerra por conta da Revolução Russa, que colocou os trabalhadores no poder, os trabalhadores não queriam que o país ficasse em guerra, o czar já tinha sido assassinado, e a Rússia faz um tratado com a Alemanha para que ela pudesse sair da guerra. Nesse tratado, o que ela faz? Ela perde territórios, perde um monte de território lá, Lituânia, Letônia, um monte de território, também não tem que saber. E após 1917 é quem entra na guerra? Estados Unidos da América. Até então os Estados Unidos forneciam, acho que era aço, para os dois lados do conflito. O Brasil também fornecia para os dois, um pouquinho mais para a Tríplice Entente, fornecia roupas e outro tipo de coisa, que o Brasil já tinha algumas indústrias básicas, né? E os Estados Unidos entram na guerra, levam suas tropas para a Europa, se preparam lá por uns meses para em 1917, 1918 atacar de vez, e daí a guerra acaba com vitória da Tríplice Entente, com a Tríplice Aliança se rendendo. Acabou rápido aqui, né? A gente vê os Estados Unidos de Woodrow Wilson entrando na guerra. E quais foram os estilos de guerra desta Primeira Guerra Mundial e desenvolvimentos tecnológicos que ocorreram também? No início da guerra era uma guerra mais agitada, uma guerra mais no chão, guerra raiz mesmo, com cavalo, roupa de pano, ataques terrestres, rifles, era uma guerra mais movimentada. De 1915 a 1917, principalmente antes dos Estados Unidos entrarem, foi uma guerra muito parada, uma guerra de trincheiras, uma guerra dura, uma guerra defensiva, até por conta de avanços tecnológicos que houve naquela época, com mapeamento de aviões, com coisas que podiam atingir mais de longe, né? Então, o pessoal ficava meses nas trincheiras, imagina o cheiro naquele lugar, a saúde naquele lugar, uma coisa horrorosa, né? Mas ficava lá os militares na trincheira dormindo, comendo, fazendo tudo que podia fazer, eles ficavam lá, ficavam meses lá, às vezes ficavam um tempão sem ter coisa nenhuma, mas tinham que estar sempre prontos para o conflito, caso fosse necessário. E em 1918, já no final da guerra, havia já capacetes de aço, granadas de artilharia, lança-chamas, uns rifles que lançavam granada, metralhadoras portáteis, aviões sofisticados, imagens aéreas, tanques e tudo que você pode querer lá, para mostrar como a guerra sempre estimula avanços tecnológicos, mesmo que seja para o mal. Houve grandes avanços, né? Então, consequências da guerra. O que aconteceu com a Tríplice Aliança? Bom, lembrando, a Tríplice Aliança perdeu, né? A Tríplice Entente com a Rússia, com a Inglaterra, com a França e depois com o auxílio dos Estados Unidos, venceu a Tríplice Aliança com Alemanha, Áustria-Hungria e turcos otomanos. Como é que eles terminaram? O Império Austro-Húngaro literalmente terminou. Por quê? Teve o território fragmentado, e assim houve a neutralização do seu poder, e assim o seu império desapareceu. Com os turcos otomanos foi absolutamente a mesma coisa, o Império Turco Otomano teve o seu território fragmentado, para assim haver a neutralização do poder, o império desaparecendo. E o Império Alemão é mais complicado. A princípio, o Woodrow Wilson, que foi o presidente dos Estados Unidos na época, ele propôs 14 pontos. 14 pontos que seriam basicamente um acordo de paz que o pessoal da Tríplice Aliança teria que aceitar, a Alemanha teria que aceitar. A Alemanha não sofreria, não seria humilhada, porque o Woodrow Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos na época, eles viram, cara, nas últimas vezes que alguém humilhou alguém, não deu muito certo, né? Havia um sentimento revanchista. Então o que ele queria? Que ninguém fosse humilhado para que no futuro não houvesse problema. Acontece que a França, lembra-se, estava doida da vida, pé da vida com a Alemanha, queria se vingar por causa da guerra franco-prussiana, e aí ela fez completamente o oposto. Dos 14 pontos do Wilson, ela só aceitou 3, que era a devolução da Alsácia-Lorena, que a gente já falou, território rico em minérios, importante para a industrialização, a criação da Liga das Nações, que nada mais é do que um protótipo para a ONU ser criada depois da Segunda Guerra Mundial, e também a independência da Bélgica, que era parte do território alemão. E a França propõe, então, um novo tratado. A França propõe o Tratado de Versalhes, que fica na França, né? E o Tratado de Versalhes é extremamente cruel para os alemães. O que eles propõem? Primeiramente, a devolução da Alsácia-Lorena à França, que já estava nos 14 pontos de Wilson, a diminuição do território alemão com o fim do Império, a perda de todos os territórios conquistados na guerra, isso inclui a Bélgica, que era seu território antes. Parte do território alemão passa à Polônia, então tinha a Alemanha e a Polônia aqui no meio, que era uma zona extremamente conflituosa, porque para você poder passar da Alemanha ocidental para a Prússia Oriental, você tinha que passar pela Polônia,
E daí surge, momento aleatório rapidão, o nosso querido corredor polonês. Surge dessa época porque era uma zona que era difícil para o alemão passar para o outro lado, né, conflituosa. A desmilitarização da Alemanha, então não poderia mais, tinha um número mínimo de militares que poderia ter, o Hitler vai rir disso depois, fazer o contrário, né, mas tudo bem. Pagamento de indenização aos vencedores, uma indenização gigantesca. A proibição da união da Alemanha à Áustria por conta do pan-germanismo. Eles queriam, por conta de todas aquelas ideias do que a gente viu, que a gente vai ver no vídeo, né, de imperialismo, toda aquela ideia de superioridade da raça ariana, a proibição da união dos dois para que não houvesse a ideia de pan-germanismo. E a Alemanha falida abriria espaço para a ascensão de Adolf Hitler, que na Primeira Guerra nada mais era do que um soldado austríaco. Bom, um dos maiores vídeos, provavelmente o vídeo mais longo que eu já fiz aqui pro canal, eu espero que tenha ficado claro, espero que ajude você que está estudando para prova junto comigo, que está estudando para outra prova de outra escola, você que eu nem conheço, você que está estudando para vestibular, você que quer apoiar aqui o canal, dá o like também, por favor, se não gostou, pode dar o like, mas fala nos comentários o que você não gostou, para eu poder olhar para as próximas vezes, tá bom? Muito obrigado, se inscreve aqui no canal, segue a gente lá no Instagram, espero que você tenha gostado, espero que eu tenha ajudado, até a próxima. Valeu!